Na aula de hoje, nós vamos ver como operar com frações. Vamos lá? Vamos começar nossa aula com um exemplo. Pedro está construindo um mapa mental para lhe ajudar a fazer suas tarefas semanais. Observe como o menino fez. Bom, na segunda-feira, ele dividiu as tarefas em 6 partes iguais e planejou fazer uma dessas partes. Já na terça-feira, ele dividiu em 4 partes iguais e escolheu também uma das partes para fazer. Já na quarta-feira, ele dividiu as tarefas em 3 partes iguais e escolheu fazer uma dessas partes. Será que podemos dizer qual fração das tarefas ele fez até quarta-feira? Primeiro, vamos escrever cada uma das partes das tarefas que ele fez na forma de fração. Por exemplo, na segunda-feira ele dividiu em 6 partes e fez apenas uma, então nós temos 1/6. Já na terça-feira, como ele dividiu em 4 partes, nós temos 1/4. E, finalmente, na quarta-feira, ele dividiu em 3 partes e fez apenas uma. Então, nós temos a fração 1/3. Para saber a fração das tarefas que ele fez até quarta-feira, nós precisamos somar essas 3 frações. Ou seja, nós precisamos juntar esses pedaços em um único inteiro. Assim, nós vamos somar essas frações. Porém, essas frações elas têm denominadores diferentes, mas nós podemos encontrar frações equivalentes com denominadores iguais. Aqui nós lembramos que, para encontrar frações equivalentes, nós podemos multiplicar o denominador e o numerador por um mesmo número. Nesse caso, nós queremos encontrar denominadores iguais. Então, vamos observar quais os possíveis denominadores para frações equivalentes a essas. Por exemplo, a fração 1/6. Nós podemos multiplicar ela por 2 e teremos um denominador 12. Ou por 3 e teremos um denominador 18. Ou por 4 e teremos um denominador 24. Assim, nós podemos continuar até encontrar um denominador comum para essas 3 frações. Já na segunda fração, 1/4, se multiplicamos o denominador por 2, o resultado é 8. Por 3, o resultado é 12. E por 4, o resultado é 16. Finalmente, na fração 1/3, se multiplicamos por 2, temos 6, por 3 temos 9 e por 4 temos 12. Aqui a gente observa que o número 12 ele aparece nas 3 colunas, então esse vai ser o denominador comum das frações equivalentes. Bom, na primeira fração, nós precisamos multiplicar por 2. Assim, 1/6 vira 2/12. Na segunda fração, nós multiplicamos por 3, então nós temos 3/12. Finalmente, na terceira fração, nós multiplicamos por 4, então temos 4/12. E agora nós podemos somar essas frações, pois elas têm o mesmo denominador. Aqui a gente observa que essas frações são equivalentes às anteriores. Elas representam a mesma parte de um inteiro. Na primeira, por exemplo, nós tínhamos dividido em 6 partes, mas se dividimos agora em 12 partes, nós temos 2 partes pintadas, ou seja, 2/12. O mesmo acontece para a segunda fração. Agora, dividido em 12 partes, nós temos 3 partes pintadas. E, finalmente, na última fração. Quando dividimos em 12 partes, agora temos 4 partes pintadas do total de 12. Assim, nós temos a fração 4/12. Logo, para somar, basta juntar cada uma dessas frações em um mesmo inteiro. Ou seja, nós vamos repetir o denominador e somar os numeradores, que representam as partes. Assim, nós temos 2 mais 3 mais 4. Ou seja, temos 9/12. 9 pedacinhos pintados de um total de 12. Bom, essa fração ela pode ser simplificada. Simplificar é dividir o denominador e o numerador por um mesmo número, para encontrar uma fração equivalente, porém mais simples. Nesse caso, nós temos 12 dividido por 3 e 9 dividido por 3. Assim, nós temos a fração 3/4. Ou seja, ele fez 3/4 das suas tarefas até quarta-feira. Vamos ver mais um exemplo. Para fazer algumas receitas, eu comprei um pacote de farinha de trigo. A quantidade de farinha nesse pacote equivale a 8 xícaras mais 1/3 de xícara.
Bom, a gente começa escrevendo as 8 xícaras mais 1/3. Isso, na verdade, é um número misto, 8 e 1/3. A gente vai agora transformar esse número misto na forma fracionária. Para isso, a gente multiplica a parte inteira, que é 8, pelo denominador, que é 3. Em seguida, somamos 1. Então, nós temos 8 vezes 3, que é 24, mais 1, 25. A fração vai ser 25/3, pois o denominador vai continuar o 3. Seguindo as orientações da primeira receita, eu preciso de 3,5 xícaras de farinha. Quantas xícaras vão sobrar? Bom, 3,5 xícaras também é um número misto, e a gente vai transformar ele também em fração, para poder operar. Nesse caso, 3 vezes 2 mais 1. Assim, nós temos 7 meios, pois o denominador vai continuar. Então, agora, vamos fazer a subtração. 25/3 menos 7 meios, que é o que eu vou usar na receita. Bom, essas frações têm denominadores diferentes. Um é 3 e o outro é 2. Porém, nós podemos encontrar frações equivalentes a essas duas e com um mesmo denominador. Vamos lá! Bom, a primeira fração nós vamos multiplicar por 2. Assim, temos 50 sobre 6. E a segunda fração nós vamos multiplicar por 3. Assim, nós temos 21 sobre 6. Agora, as duas frações têm denominador 6 e nós podemos operar. Repetimos o denominador e fazemos 50 menos 21. O resultado é 29/6. Mas quantas xícaras isso representa? Vamos escrever esse número na forma de número misto. Assim a gente vai descobrir. Para isso, vamos fazer a operação de divisão com resto. 29 dividido por 6. O quociente é 4. Nós fazemos 4 vezes 6, que é 24. E assim o resto vai ser 5. Aqui a gente lembra, o quociente vai virar a parte inteira do nosso número misto. E o resto vai formar a fração, junto com o denominador anterior, que é 6. Assim, nós temos 4 inteiros e 5 sextos. 4 xícaras e mais 5 sextos de uma xícara. Para a segunda receita, a quantidade de farinha necessária era 5 e 1/3 de xícaras. Porém, eu quero fazer a metade dessa receita. Quanto de farinha eu vou precisar? Bom, a gente começa escrevendo 5 e 1/3 na forma fracionária. A gente multiplica 5 vezes 3 e soma 1. Assim, a gente tem a fração 16/3. Agora, eu quero encontrar a metade dessa quantidade. Ou seja, eu quero fazer a divisão por 2. Nesse caso, a gente lembra que o 2 ele é um número inteiro, mas também tem uma forma fracionária, que é 2 sobre 1. O 2 no numerador e o 1 no denominador. Agora, para fazer a divisão entre essas duas frações, a gente lembra. A gente repete a primeira fração, transforma a operação, que é a divisão, em vezes e inverte a segunda fração. Nesse caso, 16/3 multiplicado por 1 sobre 2, que é a fração inversa do 2 sobre 1. Agora, a gente tem uma multiplicação de frações para fazer. E é muito simples. A gente multiplica denominador por denominador e numerador por numerador. Assim, a gente tem 3 vezes 2, que é 6, e 16 vezes 1, que é 16. Aqui, essa fração ela pode ser simplificada. Lembra, simplificar é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Nesse caso, vamos dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8, e 6 dividido por 2 é 3. Porém, a gente poderia ter feito essa operação antes de fazer a multiplicação. Se chama o processo de cancelamento. Aqui a gente observa na multiplicação 16/3 vezes 1/2 que o 16 e o 2 são os dois divisíveis por 2. Além disso, um está no numerador e o outro no denominador. Então, nós podemos cancelar o número 2, dividindo 2 por 2, que é 1, e 16 por 2, que é 8. Agora, nós fazemos a multiplicação com esses novos números. Assim, nós temos 3 vezes 1
e 8 vezes 1. Assim, o resultado vai ser também 8 terços. Aqui a gente observa que tanto na simplificação como no cancelamento, o resultado foi o mesmo, a fração 8 terços. Porém, essa fração ela pode ser escrita na forma de número misto. Nesse caso, nós temos 2 inteiros e 2 terços. E esse número é a metade do 5 e 1 terço. Certo? Bom, a gente já sabe a quantidade de farinha que a gente vai precisar agora. Agora, vamos ver mais um exemplo. Para fazer uma festa com seus amigos, Mônica comprou 4 pizzas, sendo 2 do sabor calabresa, uma do sabor vegetariano e uma meio a meio entre esses sabores. Se cada pizza está cortada em 6 fatias, respeitando a metade da pizza meio a meio, quantas fatias de cada sabor há no total? Bom, se cada pizza está cortada em 6 fatias, então 1/6 de pizza representa cada uma das fatias. Vamos ver quantas fatias a gente tem do sabor calabresa. Nesse caso, a gente tem 2 pizzas e meia de calabresa. Esse número misto, que na forma fracionária equivale a 5 meios. Bom, então a gente quer saber quantas vezes 1/6 cabe em 5 meios. E para isso, basta efetuar a divisão. 5 meios dividido por 1/6. Bom, nesse caso, a gente vai repetir a primeira fração, transformar a operação em vezes e inverter a segunda fração. 5 meios vezes 6 inteiros. Aqui a gente observa, o 6 e o 2 podem ser simplificados por 2. Ambos são divisíveis por 2. E agora a gente vai multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador com os novos números que nós temos. 5 vezes 3, que é 15, e 1 vezes 1, que é 1, que pode ser escrito na forma de número inteiro, 15. Ou seja, temos 15 fatias de calabresa no total dessas pizzas. Agora, vamos ver quantas fatias do sabor vegetariano a gente tem. Nesse caso, a gente tem uma pizza e meia, que pode ser escrito na forma fracionária, 3 meios. Então, a nossa pergunta é: quantas vezes 1/6, que é uma fatia, cabe em 3 meios, que é o total de pizza vegetariana? Bom, vamos fazer a divisão. 3 meios divididos por 1/6. Assim, nós repetimos a primeira fração e transformamos em multiplicação pela fração inversa da segunda. A fração inversa de 1/6 é 6 inteiros. Aqui a gente observa, apesar do 3 e do 6 serem ambos divisíveis por 3, nós não podemos efetuar o cancelamento, pois estão ambos os números no numerador, e a gente sempre cancela um número no numerador com um número no denominador. Por exemplo, nós podemos cancelar o 2 com o 6, dividindo ambos os números por 2. Assim, a gente simplifica as multiplicações. Agora a gente tem 3 vezes 3, que é 9, e 1 vezes 1, que é 1. Assim, a gente tem 9 como resultado, ou seja, temos 9 fatias do sabor vegetariano. Bom, agora é com vocês. Desafio: se uma pizza inteira está cortada em 6 fatias, quantas fatias há em 1/3 da pizza? Bom, 1/6 representa cada fatia, já que ela está cortada em 6 partes iguais. Assim, a pergunta é: quantas vezes 1/6 cabe em 1/3? Bom, essa vai ficar para vocês. Tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vimos algumas operações com frações. Fizemos somas e subtrações, encontrando frações equivalentes com denominadores iguais. Também fizemos divisões e multiplicações de frações, operando o cancelamento quando possível. Bom, eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!